semear e não colher. Os discípulos não vivem pendentes de resultados. A atenção dos discípulos deve-se sempre centrar-se em semear bem o Evangelho. Os colaboradores de Jesus devem ser semeadores e nada mais. Semear, sem se preocupar com os resultados que virão. Jogar a semente, sem se preocupar com o resultado do solo. Um dos mais brilhantes pregadores que já pisou nesse planeta, na minha opinião, humilde opinião, chamado Padre Antônio Vieira, tem um sermão onde ele fala da semeadura. Eis que o semeador saiu a semear. O que deveria fazer o semeador ao ver o fracasso dos primeiros frutos? Abandonar a sementeira? Mas eis que o semeador saiu a semear. Porque sempre que nós nos apegamos ao aspecto do solo, ao solo que não tem condição de frutificar, de germinar, às aves que vêm e levam a semente, aos espinhos que sufocam, nós esquecemos da nossa principal tarefa, que é semear. Sempre que nós nos preocupamos com o resultado ou o local onde nós estamos semeando, nós esquecemos que a nossa missão é nos preocupar em jogar a semente do amor. Depois de séculos de expansão religiosa, depois de séculos de grande poder social, os cristãos precisam recuperar na igreja esse gesto humilde do semeador. Nós precisamos esquecer essa lógica do colhedor, que sai sempre a recolher os frutos, e entrar na lógica paciente daquele que semeia, e sempre semeia um futuro melhor. Porque a força do Evangelho não é nunca algo glamuroso ou espetacular. Segundo Jesus, na segunda parábola que nós lemos, é como semear algo tão pequeno, tão insignificante como um grão de mostarda, que germina secretamente no coração das pessoas. Jesus experimentou a dureza da terra, Jesus experimentou a aspereza no deserto, o calor do seu abrigo na hora da morte. Jesus pisou no chão de terra batida, machucada e rasgada. Jesus teve uma mentalidade inclusiva, porque no fundo ele entendeu que tudo estava relacionado e que as pessoas e as coisas espreitam o mesmo horizonte. E parece ser exatamente esse ritmo da natureza que inspirou Jesus a anunciar o seu reino, também no seu ritmo, também no seu momento, a não acelerar com a impaciência de alguns, e nem paralisar diante do fracasso de outros, porque o reino e esse anúncio do reino alcança a todos, ninguém fica excluído. O reino e esse anúncio do reino, esse anúncio do Evangelho, não está fechado dentro dos limites de uma igreja ou de uma religião. Deus não é posse de uma religião, Deus não é posse de uma igreja, Deus não é posse de um grupo, e os limites do reino não se fecham em um grupo específico. Ninguém tem a exclusividade do reino, e por isso mesmo nós devemos viver constantemente despertos para descobrir esse reino onde ele se faz presente, seja onde for. Nós precisamos aprender a cultivar os processos que nós estamos inseridos, porque o reino tem seu tempo, o tempo de Deus, que não coincide necessariamente com o nosso tempo, com os nossos projetos, com as nossas próprias ansiedades. E é exatamente saber distender-se nos processos, não querer acelerá-los pela ansiedade que nos chega de uma cultura estressante que nós vivemos, nem nos paralisar diante de um ambiente de desencanto, que é a grande sabedoria da vida, que é o grande prodígio da vida. Não nos permitir acelerar os nossos projetos, não nos permitir acelerar os nossos processos pela ansiedade de muitos.
não nos permitir também paralisar diante do marasmo, diante do fracasso, mas esperar o seu tempo. Como isso é difícil nas nossas vidas. Como é difícil a gente poder entender o tempo das coisas em nossa vida, e nós estamos constantemente acelerando processos. Vocês já pararam para pensar que na nossa sociedade a gente não come nenhuma fruta madura? A fruta não amadurece no pé, não é isso, Ângela? Tira ela verde, põe no supermercado, na verdade ela está apodrecendo. A gente come banana podre e não madura. Ela está amadurecendo, ela estivesse amadurecendo se ela tivesse ligado ao tronco. Se não está, ela está apodrecendo. A nossa sociedade nos coloca tantas vezes, por conta desse imediatismo que nos toma, que nos faz cada vez mais, essa busca por resultado, nos faz a gente entrar em tantas situações. A gente é expert em abrir ciclos, a gente é expert em iniciar situações novas e não fechar os ciclos da vida, e não fechar situações, e a gente vive cheio de projetos inacabados, projetos começados, e que a gente não sabe como terminar, como encerrar. E esse texto, na primeira perícope que a gente leu do texto, o agricultor vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente está lá germinando e vai crescendo. É interessante, ele vai lá, planta a semente e vai dormir, e não se preocupa com o resultado. A melhor imagem que Jesus encontrou para expressar essa presença misteriosa do reino é a semente. Porque na semente acha-se presente uma grande força de crescimento que vem de dentro dela. Quando a semente é enterrada na terra, ela já conhece o seu caminho, e escondida ali debaixo, enterrada na terra, envolvida no absoluto silêncio, a semente germina e vai crescendo. Mesmo à margem de todo esforço que o agricultor possa fazer, a terra por si mesma produz seu fruto. Ultrapassando etapas precisas e bem definidas que de algum modo podem ser modificadas, apressadas ou suprimidas, o importante é dar fruto no seu devido tempo. Uma citação aqui do Campos Queiroz, que eu achei interessante, vai dizer: as sementes armazenam possibilidades misteriosas e surpreendentes aos nossos olhos. Cada semente é uma fonte, cada semente é um desfecho, cada semente é uma pausa da eternidade. Ser semente é possuir todas as idades, todos os percursos, todas as histórias. É preciso prezar pela coragem das sementes, apodrecer para inaugurar o fruto. Cada semente, como poesia, é um bilhete de viagem. As parábolas nos ensinam, nos ajudam a desenvolver uma relação de proximidade e um conhecimento espiritual com a vida, para nos aproximarmos da terra com gratidão, frente a uma visão de domínio e exploração que é constante em nosso tempo. É Jürgen Moltmann que vai dizer que nós estamos prestes a conquistar Marte e ainda não fizemos as pazes com a Mãe Terra, com a natureza, com o cosmos, com a terra onde a gente vive. Nós sabemos pelo texto que o novo sempre nasce pequeno, frágil, oculto e a partir de baixo. O fundamental não é o seu tamanho, mas o fundamental é a enorme força transformadora que contém e o seu grande poder de fecundidade. O fundamental da semente não é o tamanho, a de mostarda é a menor que tinha na época,
mas é o poder que tem dentro dessa semente de germinar, de transformar, de fazer crescer. O que chama a atenção não é a grandiosidade, mas é o poder de ser grande que há dentro de cada um. Não esqueçamos que nós também somos terra, e em terra nos converteremos um dia. Nós somos terra de Deus, alimentados pela seiva do Espírito. Mas eu quero dizer uma coisa importante para cada um de nós. Sentir que somos terra nos faz ter os pés no chão da vida. Sentir que somos terra nos faz ver como necessário lançar raízes no mais profundo do humano e despertar dentro de nós, assim como uma semente, cada energia criativa que há dentro de nós. Todas as grandes motivações que se adormeceram com o tempo, todos os grandes sonhos que existem dentro de nós, e por N razões na vida, nós engavetamos, nós adormecemos. Sentir-se terra é afirmar que, assim como o nosso pastor Edson Fernando afirma, além do chamado pecado original, há uma bondade original dentro de cada um de nós. A bondade está aí presente, e toda decisão de assumir-se também como cooperador de um novo tempo, de transformador desse novo tempo. Sentir-se terra é perceber-se dentro de uma complexa comunidade de seres vivos, de uma diversidade incontável de seres vivos, do qual nós fazemos parte, que não somos só nós humanos, mas pássaros, peixes, animais de uma forma geral, nossos companheiros dentro da unidade sagrada de vida. Terra, nossa casa comum. Sentir-se terra e saber que nós também somos terra é saber que há dentro de nós uma semente que, por mais que ela seja pequenina como esse grão de mostarda, é a semente com um poder criativo de transformar realidades, de germinar e de fazer algo novo, algo diferente. Como aquela Vitória régia que floresce lá no meio da floresta amazônica, sem nenhum aplauso, sem nenhuma lente de um fotógrafo famoso, sem nenhuma câmera da Rede Globo, mas ela floresce porque nasceu para florescer. E é Drummond que vai dizer, né? Eu te amo porque te amo. Não há razões para se amar, porque o amor, nem com amor se paga. A semente do amor que é plantada dentro de cada um de nós, a semente dos nossos sonhos, a semente da vitalidade, a semente do poder. Pode ser uma sementinha pequenininha que um dia foi plantada, mas que precisa fazer brotar dentro de nós aquilo que talvez está adormecido. Esse poder transformador de trazer à tona novamente os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa vida. Porque, como diz um músico brasileiro, para nós humanos viver não é o bastante, porque a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Que Deus nos abençoe. Amém.